Olá, crianças, a paz de Alcha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar a história para vocês de um escravo que virou governador, que está lá nas Escrituras, no livros de Gênesis 37 e 40. Crianças, eu estou falando de José. Então vamos para a história? José era um rapaz muito bom. E aos 17 anos de idade, ele ajudava seu pai Jacó apacentando os rebanhos junto com alguns de seus irmãos. Jacó, cujo nome tinha sido mudado para Israel, tinha uma família bem grande. E ao todo, José tinha 11 irmãos: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebelon, Naphtali, Gade e Asser, e seu irmão caçula, que era da mesma mãe Raquel, chamado Benjamim. Jacó gostava muito de José do que dos outros filhos e acabava demonstrando isso, o que fazia com que os irmãos de José sentissem ciúmes dele. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica colorida, bem bonita, para dar de presente para José. E quando seus irmãos viram isso, ficaram com muita raiva dele. Além disso, José tinha o dom de ter sonhos espirituais. E Al dava sonhos para José que tinham significados especiais. Sabe por quê? Porque tinha a ver com algo que iria acontecer no futuro. Então, um dia, José teve um sonho e foi todo empolgado contar para seu irmão. E no sonho, ele contou que estava amarrando feixe de trigo no campo e que os feixes dos irmãos se inclinavam diante do feixe dele. Os irmãos de José, com muita raiva, disseram: Você acha que vai ser nosso rei, nosso governador? E isso deixou eles mais nervosos ainda por causa deste sonho. Mas logo José teve outro sonho e ele contou novamente para seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando seu pai e, e os irmãos ouviram, o pai o repreendeu e ele disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até ao chão diante de você? No entanto, o pai de José ficou refletindo sobre o que José havia dito. Mas seus irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Certo dia, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho de seu pai Israel longe de casa. E Israel disse a José: Filho, como você sabe, seus irmãos estão cuidando do nosso rebanho. Quero que você lá até eles ver se está tudo bem com os seus irmãos e o nosso rebanho e traga-me notícia. José respondeu: Sim, meu pai. E assim José foi em busca de seus irmãos. E quando de longe, antes que ele chegasse, um deles falou: Lá vem o sonhador, vamos acabar com ele. Esta é a nossa oportunidade. Depois a gente conta para o nosso pai que um animal selvagem o comeu e ele nem vai desconfiar. Quando Rubens ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos de seus irmãos e disse: Não vamos tirar a vida dele. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar num buraco bem fundo aqui neste deserto. Desse jeito, a gente não suja nossas mãos. Mas ele acabará morrendo. Mas Rubens disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. E quando José chegou perto de seus irmãos, eles arrancaram a túnica
que ele tinha ganhado de presente de seu pai e o jogaram num buraco bem fundo e sem água, como tinham combinado. Quanta maldade, né, crianças? E agora, o que será de José? Ah, logo em seguida, ainda perto dali, os irmãos de José viram uma caravana de ismaelita e resolveram que, em vez de deixá-lo o irmão morrer naquele buraco, ia vendê-lo para aqueles homens maus. Então seus irmãos o tiraram José do poço e o venderam para os ismaelitas, que o levaram para o Egito como escravo. Em seguida, eles mataram um bode e mancharam a túnica de José com sangue. E quando voltaram para casa, mentiram para o seu pai dizendo que ele tinha morrido, atacado por um animal, e eles mostraram a túnica de José manchada de sangue. Então, Jacó sofreu muito com a notícia e chorou muitos dias por seu filho. Enquanto isso, ao chegar no Egito, como José era forte, era novo e ele era um escravo muito caro, e os mercadores ismaelitas conseguiram vender José para uma pessoa muito importante no Egito, um homem chamado Potifar. Ele era muito rico e importante, pois trabalhava no palácio para Faraó. Lá no palácio, como escravo, Potifar gostou tanto de José que colocou o rapaz para ser um empregado particular. E tudo que José fazia dava certo, prosperava, porque Iau estava com ele. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Um dia, quando não tinha mais ninguém na casa de Potifar, só estava a mulher dele e José, a esposa de Potifar, mesmo sendo casada, começou a se interessar e gostar de José. Imagine só! Mas José não quis nada com ela, porque ele sabia que era errado, pois ele obedecia a Iau e respeitava muito o seu marido. Mas a mulher insistiu muito, e como ele não aceitou a esposa de Potifar, ela ficou com muita raiva de José. Quando seu marido chegou no palácio, ela contou muitas mentiras sobre José, dizendo que ele havia agarrado à força, e por causa disso, sabe o que aconteceu? Hum, Potifar mandou prender José injustamente no palácio. Mas mesmo na cadeia, José também se destacava no que fazia, pois Iau estava sempre com ele em todas as situações. Um dia, o padeiro e o copeiro de Faraó foram presos junto com ele. E os dois tiveram sonhos. E eles contaram um sonho para José. E eles o ajudou interpretando os sonhos que tivera. Lembra de que José tinha o dom de sonhar e também entender os sonhos? José fez isso e todos ficaram impressionados com ele. Depois de interpretar os sonhos, José disse para o copeiro que quando ele fosse solto, falasse bem dele para o faraó. Bem, quando o copeiro foi solto, ele voltou a servir a Faraó e esqueceu-se de José. José ainda continuava preso, mas a vida dele estava prestes a mudar. O que será que vai acontecer?